Bom, meus irmãos, nós vamos hoje para o nosso segundo momento, da série sobre os encontros de Jesus. E eu gostaria de iniciar a nossa ministração de hoje citando um verso que está em Eclesiastes 7, verso 2, que diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Observe que este verso, irmãos, ele nos apresenta uma razão nesta passagem, e uma razão de que o luto permite a nós vivos poderem então aplicarmos uma premissa nos nossos corações. Assim sendo, todo funeral em que nós um dia participamos é o nosso próprio funeral, e ali está questões que devem ser demonstradas e com afeições de nossos corações, e de cada um de nós haveremos então de chegar o nosso dia. Assim sendo, irmãos, a morte, portanto, ela deve em primeiro lugar nos lembrar da nossa própria mortalidade. Aquele que está ali falecido, de forma mais clara, para que nós possamos compreender, um dia haveremos então de ocupar aquele lugar. Devemos então aplicar ao nosso coração reflexivamente duas notícias, para que nós possamos construir aqui um raciocínio acerca disso. A primeira é a má notícia, ou seja, a má notícia é que todos nós estamos debaixo de um julgamento de morte por conta do pecado. E isto é uma grande verdade nesta má notícia, pois a morte não fazia parte do plano inicial, da ideia original de Deus para a existência humana. Não tinha este ponto, não estava dentro do planejamento inicial, original. A razão então pela qual a morte ela parece tão errada e tão anti-humana, de fato o pecado a fez assim, algo que nós temos dificuldade de aceitar e também consideramos como algo innatural ou fora ou antinatural. A vida, irmãos, só foi feita para dar lugar à vida como um caminho para a eternidade. A nossa vida ela foi feita assim, nessa existência. Porém, queridos, diante desta má notícia, nós temos também uma boa notícia. É que aquele que, por fé em Cristo, será perdoado, então, de seus pecados, e mesmo que passando pela morte natural que nós haveremos de encarar, desfrutará da vida eterna, que não haverá mais retrocesso. Assim, observe que em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, o texto sagrado diz que ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e a morte já não mais existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Observe, irmãos, que aqueles, portanto, que se rendem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e com atentos ouvidos a este chamado, devem sempre estar lembrados desta boa notícia em Cristo. A boa notícia é esperançosa, que nos coloca em uma condição de vivenciarmos então os efeitos desta boa notícia em Cristo, pois Ele morreu a nossa morte lá na cruz. É bem verdade que concordamos com a ideia do reverendo Elber César, quando ele diz: quem disse que a morte é campeã invicta? Ela é apenas a vencedora de muitas batalhas, de Adão até Moisés, de Moisés até Paulo, de Paulo até Agostinho, de Agostinho até Lutero, de Lutero até John Wesley, de John Wesley até os dias de hoje, e de hoje até amanhã, mas não mais para depois de amanhã, pois depois de amanhã, ao ressoar da última trombeta, a morte, ela vai morrer. Porque Jesus foi quem fez essa promessa. Jesus assim prometeu, correlacionada com tantas outras passagens bíblicas, dando então essa garantia macro de que haverá ressurreição para os mortos, sejam materiais em seus próprios corpos, como 1 Tessalonicenses 4 nos assegura, como também a ressurreição espiritual que já vivenciamos aqui. E é por esta intervenção, irmãos, permanente, desta esperança advinda do próprio Deus, de que nos traz uma esperança, que nos traz uma boa notícia, pois Ele mesmo
pelo seu Filho, venceu a morte, nós vamos então refletir nesta noite sobre um texto extremamente impactante, não somente para quem vivenciou este episódio, mas para nós hoje aqui. E eu queria convidar você a irmos para o texto de João, capítulo 11 e o verso 43. Vamos fazer a leitura deste único verso. Evangelho de João, capítulo 11, apenas o verso 43, sentados como vocês estão. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Oremos ao Senhor. Pai Santo, queremos nesta hora, Senhor, nos prostrar diante da Tua presença e da Tua autoridade, compreendendo, ó Deus, as nossas limitações. Te pedimos, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito, para que as nossas mentes sejam iluminadas, ó Deus, a ponto de compreender aquilo que a Tua palavra nos traz nesta noite. Visita-nos, ó Deus, poderosamente, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tome cativa mentes e corações hoje à noite, ao trono da graça, a fim de que sejamos assim abençoados pela ministração da Tua palavra. Vai adiante de nós, Senhor, e nos abençoa em todo momento desta reflexão. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos é muito claro. Creio que a maioria dos irmãos e das pessoas presentes aqui já ouviram o relato sobre a pessoa de Lázaro que morreu e depois de alguns dias ele ressuscitou, foi ressuscitado. Mas Lázaro, nós precisamos contextualizar algumas coisas que são importantes, pois Lázaro era irmão de Marta e Maria, que há um outro episódio em que Jesus se encontra na casa deles, e Marta muito atarefada com as coisas, e Maria aos pés de Jesus ali aprendendo com ele. Os irmãos também já devem ter esse conhecimento acerca desse texto. Então isso nos traz, irmãos, algo muito claro. Jesus era amigo daquela família com 3 irmãos, sempre acolhia Jesus nas suas andanças, nas suas viagens. E ali o texto é muito claro, versos anteriores demonstram uma amizade, um amor que Jesus tinha para com aqueles 3 irmãos. Observe que a Bíblia fala pouco sobre a vida de Lázaro, especificamente sobre a vida dele. Nós não temos muitas informações acerca de como era a vida de Lázaro, apenas que era irmão de Marta e Maria e que era uma família que viviam ali na cidade chamada Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Observe, irmãos, que ele morava então nesta aldeia já citada. Lázaro e suas irmãs eram bem, de fato, próximas, né, de um convívio com Jesus. Mas um certo dia, quando Jesus estava chegando de uma viagem sua, ele recebeu uma notícia. Estava ainda um pouco longe de lá, da aldeia, e recebeu a notícia que Lázaro estava muito doente, aquele a quem Jesus amava. E Lázaro e suas irmãs, ali naquele contexto, tiveram a informação acerca da enfermidade, e eles mandaram este recado para Jesus, para que Jesus pudesse se apressar e vir ao encontro deles, para que Jesus pudesse ali tomar providências acerca disso. Então Jesus, ele mandou um recado de volta, né, respondeu dizendo que estaria voltando, né, mas que ficassem todos tranquilos, que Lázaro apenas dormia. Lázaro estava passando por este momento, mas que a palavra de Jesus era para uma não falta de esperança, uma desesperança. A princípio, irmãos, nós podemos observar no contexto mais amplo que os discípulos ouviram depois da boca do próprio Cristo: Lázaro morreu. A Bíblia então nos diz que não nos diz a causa da morte de Lázaro, apenas que foi uma enfermidade fatal. O texto diz também que essa morte foi advinda de uma enfermidade, mas que também não diz, irmãos, de forma muito categórica, não é? Se ele já vinha doente, qual o contexto dessa enfermidade. A verdade é que a viagem do lugar de onde Jesus estava para Betânia durou alguns dias. Jesus demorou um pouco mais do que o previsto, e observamos que Lázaro foi sepultado. E quando Jesus chegou lá no local, já havia 4 dias que ele já tinha sido sepultado. Jesus então, irmãos, chamou Maria,
e chamou também Marta, observando aquela tristeza, aquela comoção generalizada até daqueles que estavam ali como vizinhos e amigos, e Jesus chorou, conforme o verso 35. Então, Jesus chegou até o local de onde o corpo de Lázaro havia sido sepultado, mandou que tirassem a pedra, e alguns falaram: Senhor, ele já cheira mal, 4 dias já. E Jesus brada em alta voz e ordena que Lázaro saísse daquele túmulo, daquele local onde ele estava guardado o seu corpo. Observe, irmãos, este foi o 7º milagre que Jesus fez, conforme o Evangelho de João. Jesus se mostra então neste episódio como Senhor da vida e da morte, o detentor que tem poder absoluto sobre um ato extremamente impactante. Alguém que morreu já há 4 dias, e Jesus vai e pela sua voz, pela sua palavra, pelo seu poder, fez com que aquele homem voltasse a viver e saísse andando de lá de dentro, de onde ele estava. Observe, queridos, que quando nós olhamos para o verso 43, dentro desta ordenança que está banhada de tanto contexto ao redor, nós precisamos, irmãos, prestar bastante atenção, pois o milagre da ressurreição de Lázaro dentre os mortos é de fato um clímax de tudo aquilo que já aconteceu com Jesus, de outros milagres ocorridos. De fato, você vê alguém que morreu e pela palavra ressuscitar, voltar a viver, é algo extremamente impactante, não somente para nós aqui, mas para aquelas pessoas que viviam naquele tempo. E observe, irmãos, que esse clímax visível, ele era importante para que as pessoas crescem, as pessoas daquele tempo crescem que Jesus de fato era o Messias, era o enviado de Deus. E para que as pessoas crescem, houve então a necessidade desta ênfase, não é, a atos miraculosos do próprio Jesus. Lembrando, irmãos, que o ato miraculoso que Jesus fez nesta ocasião e nas outras ocasiões não era por si só o mais importante, mas o mais importante era o que Jesus estava passando de mensagem para aquelas pessoas. Não era o ato por si só, até porque, com toda certeza, Lázaro depois morreu. Depois que ele voltou a viver e viveu mais alguns anos, ninguém sabe quantos, ele morreu e acabou. O único que vivo está depois de ressuscitado é o próprio Cristo, que está à destra do Pai, aguardando o dia de vir nos buscar. Assim, queridos, nós gostaríamos então de trazer para os irmãos que antes do venha para fora, alguns pontos que são extremamente importantes, nós precisamos destacar. Jesus, de fato, irmãos, amava aquela família composta por 3 irmãos. Jesus era amigo de Lázaro e foi avisado da enfermidade. Jesus sabia, ele tinha ciência do que estava acontecendo. E soberanamente ele sabia também que aquilo haveria de acontecer. E ele propositalmente demorou 2 dias a mais do retorno de sua viagem, mas sempre dizia que a enfermidade dele não era para a morte e que ele apenas estava dormindo. João, irmãos, nesta narrativa, faz questão de escrever mais de uma vez que Lázaro era amado de Jesus, bem como suas irmãs, mas que espantosamente, ao invés de ir de imediato até onde eles estavam para socorrer Lázaro naquela ocasião, ele preferiu aguardar um tempo maior. E de fato, irmãos, nós podemos observar que Marta e Maria, as 2 irmãs, disseram: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E esta foi a reação que havia ali. E aqui, irmãos, um relato de um certo ponto crítico, contraste, que nós podemos observar no tempo de Deus. Isto nos traz a seguinte reflexão: nós estamos acostumados, irmãos, ao nosso próprio tempo. O Senhor tem o seu tempo para fazer as coisas. Deus, ele interage com o tempo da forma como ele mesmo apraz. Algo que para nós demorou muito, para Deus foi no tempo certo. Isso nos traz uma lição de que nunca nada está perdido, porque o Senhor tem o seu tempo para poder agir na nossa história. Aquilo que nós às vezes achamos que iria demorar tanto, o Senhor, ele tem pressa e resolve fazer em um tempo recorde. A vontade de Deus não é a nossa vontade.
é muito mais elevada, muito mais ampla, é soberana, infinita e grandiosa, mas nós não sabemos como compreender tudo isso. Não temos acesso à mente de Deus. O nosso Deus que se mostrou aqui nesta simples lição de compreender que ele deveria ir mais rápido para socorrer Lázaro, ele simplesmente estava no comando e no controle do tempo, e foi na hora que era de fato necessária para os propósitos e os objetivos os quais haveria de acontecer. Deus é um Deus de propósitos, irmãos, e há tempo determinado para todas as coisas. Quem serve ao Senhor e crê nestas palavras e confia de forma muito categórica e profunda e com liberalidade, não tem motivos para desespero. Nós que somos apressados e agoniados e queremos que as coisas aconteçam no tempo e na forma como nós queremos, mas o Senhor, Ele é quem é o detentor de todo o poder sobre essas questões. Jesus então chegou 4 dias após a morte de Lázaro. Observe, irmãos, que os encontros de Jesus com as irmãs demonstram a sua divindade e a sua humanidade, o Deus homem, pois pela narrativa dos versos anteriores ao 43, diz que quando Jesus chega na aldeia, quem vem primeiro ao encontro de Jesus é a agoniada Marta. Ela que vai logo em cima de Jesus para poder ter esse primeiro contato. E Jesus então fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus mostra-se então em sua divindade. Ela não compreende, pois ela diz: eu sei, Senhor, que no último dia ele haverá de ser ressuscitado. Mas Jesus estava falando sobre o seu poder, que naquela ocasião ali ele poderia resolver. Observe que com alguns versos à frente, Jesus agora se encontra com Maria, sob o peso então do sofrimento dela, à sombra do túmulo do irmão. Jesus então se compadece daquele momento e Jesus chora. Uma demonstração com Maria da sua humanidade, que apesar de ser o Deus soberano sobre todas as coisas, com uma ele demonstra uma natureza sua como 100% Deus, e com a outra irmã ele demonstra agora a sua humanidade como alguém sensível. E isso, irmãos, demonstra-se para nós um paradoxo de verdade e de lágrimas. Um paradoxo então na pessoa de Cristo, de se apresentar desta forma de o divino e humano. Deus era divino e o Senhor Jesus era divino e plenamente humano. É o Jesus que se apresenta nas Escrituras como o leão da tribo de Judá, mas ele é o cordeiro pascal. Jesus, ele tem esta condição de apresentação, e nesta história de Lázaro nós podemos ver de forma muito clara que o nosso Senhor Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus então, irmãos, manda que a pedra seja retirada, e aqui reside um ponto importante sobre a nossa responsabilidade sobre as coisas. Vários comentaristas concordam com a mesma ideia, de que aquilo que é desnecessário ao milagre de Deus, ele não vai fazer. Ele tinha poder para dizer assim: pedra, sai do lugar, e a pedra sair. Mas ele mandou que as pessoas fossem e tirassem a pedra. Assim como também lá no deserto, o Senhor poderia ter feito fluir água da pedra sem precisar de bater na pedra. Mas ele falou em muitas ocasiões para Moisés: toque na pedra, fale a pedra, toque nas águas. Ou seja, há responsabilidades que precisam ser admitidas. Isso nos traz uma outra lição importante. Precisamos compreender, irmãos, que nós não somos chamados dentro deste arcabouço de soberania de Deus e que nos envolve como filhos, de simplesmente dizer: então já que Ele é poderoso e faz tudo, não vou fazer mais nada, eu vou ficar em casa deitado e tudo vai acontecer na minha vida, é tudo maravilhoso. O texto aqui deixa-nos muito claro que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, para que nós tenhamos, irmãos, uma fé pujante, para que não sejamos frios na nossa caminhada. Eu preciso assumir a minha responsabilidade como crente. Quem vai ler a Bíblia por mim, irmãos, não é ninguém, sou eu mesmo. Quem vai fazer as orações por mim não são as outras pessoas. Claro, os outros podem orar por mim, sem nenhum problema, e é bom que os outros orem por nós, claro. Quem não quer oração?
mas essa responsabilidade é de cada um de nós. Este momento aqui, em que nós estamos vivendo aqui hoje, agora, foi um momento soberanamente planejado e permitido que acontecesse pelo próprio Deus. Há pessoas aqui reunidas para cultuar a Ele, para adorar a Ele. Mas quem te trouxe até aqui? Quem moveu o seu coração para estar aqui? Nós estamos aqui porque o Senhor foi quem nos trouxe até aqui, para poder juntos adorar a Ele, porque é desejo e vontade dEle. Estabeleceu a igreja para que a igreja, formada por pedras vivas que somos nós, precisamos estar congregando. Não existe crente em casa, papo furado, desigrejado. Não, eu ligo a minha televisão e assisto a minha pregação e está tudo certo. Não bate com as Escrituras, para não dizer outra coisa. As Escrituras Sagradas é clara quando ela diz: olha, congregai-vos. Quem instituiu a igreja do Senhor foi o próprio Cristo. Eu não posso rasgar essa parte das Escrituras. E porque Ele criou a igreja? Para que as pessoas que fazem parte da família cristã possam estar juntas, orando, buscando, cantando, adorando a Ele, juntos. E isto é responsabilidade minha e sua. Nós temos esta responsabilidade. E esse negócio, a cantiga antiga de dizer: não, eu vou relaxar, quando der vontade eu vou. Pecado. Nós somos chamados, irmãos, a congregar, a viver em comunhão com os irmãos. E não é pelo WhatsApp não, é aqui. É abraçando os irmãos, é olhando no olho, é louvando juntos, é adorando ao Senhor juntos, é agradecendo a Deus juntos pelas bênçãos, é acolhendo aquele que está triste, desanimado. Mas nós precisamos, irmãos, entender. E esse mistério não é porque é o prédio, não. Não. É o povo. Pode ser aqui, pode ser lá fora, debaixo de uma árvore. Não interessa. O Senhor nos chamou como igreja do Senhor. E nós precisamos abraçar esta responsabilidade. Na ocasião de Lázaro, irmãos, Jesus disse: tirai a pedra. E as pessoas foram lá e retiraram a pedra. Obedeceram a voz do Senhor. E queridos, ali Ele ordena então para que ele venha para fora. Mas o texto ainda diz mais à frente que Lázaro saiu de lá todo enrolado em panos, que era um ritual daquele tempo. Jesus agora manda: desenrolai-o. Ele poderia ter dado uma ordem para que os panos se dissolvessem lá dentro do próprio túmulo, da tumba. Mas Ele veio e as pessoas obedeceram a ordem do Senhor, como parte fundamental da responsabilidade que eles precisavam fazer no meio daquele milagre ali. Observe, irmãos, que esses pontos eles são extremamente necessários para uma compreensão mais clara. Os mortos, então, agora, queridos, eu gostaria de agora adentrar para uma dimensão muito mais espiritual, muito mais profunda do que meramente o milagre que aconteceu ali. Pois, já imaginou se nós estivéssemos no velório e de repente a pessoa acorda e se levanta? Eu não sei se seria alegria ou se seria medo, as pessoas correndo do ambiente. Porém, no entanto, irmãos, muito maior do que um ato miraculoso como esse foi a ressurreição que aconteceu nos nossos corações. Observe, irmãos, os mortos, eles não podem ouvir. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Mas Jesus quer que os presentes naquela ocasião onde eles estavam lá vissem com seus próprios olhos que a voz de Deus pode ressuscitar os mortos. Aquele povo precisava ver aquilo acontecer. Assim sendo, irmãos, nós podemos compreender também que é aquela mesma voz, a voz divina, a voz que deu vida àquele morto ali, é a voz que ilustra vividamente o chamado de Deus aos espiritualmente mortos, que era a nossa condição.
antes do nosso encontro com Jesus. Era a nossa condição antes de Jesus nos encontrar. Era a nossa condição antes dele chegar. Era a condição em que Lázaro se encontrava antes da chegada de Jesus ali, para dizer: sai para fora. Esse mesmo Jesus, essa mesma voz, ela fez com que chegasse no nosso coração, na nossa morte espiritual em que vivíamos, a fim de nos soerguer para uma vida espiritual verdadeira e genuína. Mas como eu disse domingo passado, nem todos que sentam nos bancos das igrejas ouviram ainda este bradar do Senhor. Nem todos. Nem todos ainda escutaram da boca do próprio Deus, pelas Escrituras Sagradas: sai para fora, ou vivifica. Nem todos. E muitos estão seguindo na rota da inércia. Vamos lá, e frequentam as igrejas, estão enchendo templos, lotados. Pessoas que até se batizaram e que caminham na igreja há tanto tempo, mas não houve, como domingo passado falamos, não houve novo nascimento, conforme o que Jesus ensinou para Nicodemos. Ainda não tomaram da água da vida, como Jesus ofereceu para a mulher lá do poço de Samaria. Nem todos ainda acordaram espiritualmente, assim como Lázaro ressuscitou da sua condição de morte. Meus irmãos, isto é tão grave, tão sério, e uma realidade de morte e ressurreição se apresenta para nós, quando nós olhamos então para o livro de Efésios capítulo 2, versos 1, 5 e 6, que diz assim: ele nos deu vida, estando nós, ou vós, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se o morto não escuta nada, quem dá vida ao morto é a voz de Deus. Não é você bater no peito e dizer: eu sou crente porque eu quero. Não, não, não. Você é crente genuíno porque a voz do Senhor que ressuscita mortos um dia falou ao seu coração morto e ao meu coração morto, e disse para mim e para você: vivifica. E nós viemos a viver agora para a glória desse Senhor. Esta é a grande verdade, queridos, pois o texto de Efésios continua dizendo: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Observe, irmãos, que sobre a morte, Paulo, então, ele assim escreveu de forma muito categórica. O apóstolo Paulo, então, ciente de toda esta bagagem, de uma cosmovisão clara acerca da vida aqui, como ela é passageira, de como ela é frágil nela mesma, de que toda a glória do mundo, de que todo sucesso que pode ser alcançado nada vale, porque um dia partiremos daqui e estaremos agora para uma condição agora de uma espiritualidade, de uma vida eterna com Deus ou distante de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele dá uma aula. Os óculos pelos quais o apóstolo Paulo enxerga, precisa ser o óculos para que nós possamos enxergar também. E isso nos leva, irmãos, a alguns textos bíblicos que o apóstolo Paulo então escreve, quando ele diz: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal
se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita nos profetas anteriores, Oséias e Isaías, quando diz: tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu por nós, irmãos. Tragada pela morte foi a vitória. E isso, irmãos, nos enche o coração de alegria. E ele ainda continua dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão, ou seja, o teu ferrão que ferra tantos? Em 1 Coríntios capítulo 15 ele escreve isso. E aqui, queridos, ele tem uma clara consciência. E observe, irmãos, que para muitos que não têm esperança da vida eterna, a morte é um terror. A morte é algo terrível, triste. Não, eu não quero nem conversar. Tem gente que não aguenta nem dialogar sobre o assunto, sobre a morte. Crente, irmãos, não pode ter medo da morte. A gente não vai procurá-la antecipadamente, pois no livro de Jó está escrito que o Senhor ele tem determinado todo o tempo da vida de cada um de nós. Um ditado que muitos falam: a gente só vai no dia da gente. É plena verdade. Mas nós não precisamos, irmãos, ter medo da morte, porque assim como a palavra nos assegura, um dia em que nós fecharmos os nossos olhos para esta realidade, de forma imediata estaremos agora nos braços do Senhor, livre já de todo o sofrimento terreno aqui. Mas para isso, a voz do Senhor precisa bradar no nosso coração, enquanto vida temos aqui. Precisamos fazer parte desta família, da família do povo de Deus, da família dos filhos de Deus, porque nem todos são filhos. Assim diz o Evangelho de João. Porque diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receber serão feitos filhos de Deus. E nós que estamos aqui, irmãos, precisamos olhar para estas realidades e analisar em nós mesmos. Qual a nossa condição para a vida eterna? A morte é algo chocante, chega inesperadamente. Quantos se foram na pandemia? Quantos saem de casa para o trabalho e não voltam mais? Não temos garantia alguma de que hoje nós vamos jantar em casa. Eu espero chegar em casa e jantar uma sopa que tem lá. Mas se o Senhor não quiser que isso aconteça, eu vou estar na glória. E nós precisamos compreender isso, irmãos. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro em sua vida, de tal forma que ele escreveu algo em Filipenses, no capítulo 1, verso 23, que diz: ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir, o desejo de morrer. Mas calma, não é por conta de problemas, não é por conta de problemas emocionais, de crises existenciais, não é por conta disso não. Ele continua dizendo: eu tenho um desejo de partir para estar com Cristo, porque eu sei que é incomparavelmente melhor. A fala do apóstolo Paulo. E quando nós olhamos, irmãos, para este relato de ressurreição, de morte e ressurreição, nós não precisamos olhar apenas para o milagre que Jesus fez e realizou com Lázaro. Não, o foco principal não é esse, mas ele estava dando uma demonstração de que ele é quem tem poder sobre a morte. Ele é quem tem poder para resolver aquela situação. Observe, irmãos, que se Jesus tivesse chegado naquele encontro ali antes dos 4 dias, o milagre talvez fosse duvidado, porque havia um parâmetro judaico na época de que a pessoa poderia morrer e teria que aguardar 3 dias para poder fazer o sepultamento, porque em 3 dias a pessoa pode voltar a viver. Um tipo de parada cardíaca, vamos pensar assim, sei lá, algo desse tipo. E Jesus, conhecendo toda essa estrutura daquela época, Jesus fez de propósito: eu vou chegar no 4º dia, que é para não ter dúvida
que é para ninguém dizer assim, também foi no terceiro dia? Não, foi no quarto, já em estado de decomposição. E Jesus, pelo seu poder, pelo poder do Pai que foi dado a ele no céu e na terra, brada em alta voz, sai, venha para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. Queridos, ao olharmos este extraordinário encontro de Jesus nesta ocasião, por meio dessa história, irmãos, nós somos lembrados que quem enxerga a morte com os olhos da ressurreição passa a interpretar o tempo do sofrimento não como um perigo, mas como uma oportunidade. Precisamos olhar, irmãos, para a morte como uma oportunidade de reflexão para as nossas vidas e dizer, hoje foi aquele, desses dias vai ser o meu, e isto ninguém pode fugir. Mas eu sou jovem. Você vai ficar velho um dia. Eu me lembro demais, quando eu comecei a namorar a Josenice, tinha 15 anos, ela com 15 e eu com 16. Hoje eu olho para trás, já caminhamos 26 anos só do casamento, fora namoro e noivado e etc. Aí eu olho o menino já com 20 anos tocando aqui na igreja. O pequenininho já está crescendo, daqui uns dias casam, daqui uns dias vai chegar neto lá em casa. E eu com quase 50. O que é que se espera mais de uma pessoa com 50 anos? Ladeira abaixo. Com todo respeito aos que têm mais de 50. Porque já é 60, ai aqui, ai ali, dói aqui, dói ali. Exame e tudo, negócio para medir pressão. Passo, não sei o que, lá vai, cuidado com a alimentação, porque já, irmãos, é a nossa hora. A palavra de Deus diz que por mais vitalidade que alguém possa chegar, 70, passou disso, é cansaço, enfado. Passou de 70, está no lucro. Aí eu faço uma pergunta nesta minha conclusão: o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Estamos vivendo, irmãos, os nossos últimos dias, irmão. Não esqueça disso não. A nossa alegria de estar aqui não é porque você pode comprar isso ou aquilo e ter isso ou ter aquilo. Meus irmãos, tudo são dádivas do Senhor, apenas isso e para a glória dele, sabendo que um dia a gente vai e tudo fica. A gente não leva nada, fica aí. E muitas vezes nós passamos, irmãos, os nossos últimos dias, sabe o quê? Discutindo teologia para um lado, teologia para o outro, discussão daquilo, estão dali, perde tempo com isso, perde tempo com aquilo, lá vai, puxa para um lado, puxa para o outro, e o tempo passando. Irmãos, precisamos, irmãos, entender, queridos, que o tempo não para, a vida passa. Qual é o legado que nós vamos deixar para a outra geração? Qual é? Qual é? Qual é o legado? Qual? O que você está construindo, o que é que de ensino fica para os filhos e netos que vão ficar? Eu não estou falando de recursos de conforto, não, nada disso. Porque isso se acaba rápido. Quantos receberam herança dos pais e acabou em um mês? Virou fumaça. Anos de trabalho dos pais, virou fumaça no outro dia. Não vale de nada. Agora, uma vida que glorifica a Deus, conta muito. Uma vida que serve ao Senhor, conta muito. Comprometida com o reino de Deus, conta muito. Conta muito, irmãos. E o apelo que fazemos nesta reflexão de hoje, reflitamos sobre as nossas próprias vidas. 10 anos passa rápido demais. É rápido. Depois mais 10. E depois mais 10. Acabou. Para mim, no caso, né? Temos que viver, irmãos, confiantes no Senhor, na provisão dEle, entendendo
que a vida eterna está nos aguardando. E ficar aqui, irmãos, perdendo tempo, é uma péssima escolha. Precisamos, irmãos, nos lançar aos braços do Senhor. Você que hoje nos visita aqui, que ainda não teve esse encontro com Jesus, pense nisso. Quem está falando ao seu coração aqui não é eu, pastor Ivan, não. É o Senhor que está falando ao seu coração por meio da minha vida. É a palavra dele que está falando com corações hoje aqui. Se há alguém com vida em falta com o Senhor, procure conserto hoje ainda. A graça do Senhor, irmãos, está à nossa disposição. Mais tarde nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. E a vida eterna que me aguarda, que será naquele momento ali. Há um corinho antiguíssimo, que eu não lembro nem dele todo, mas eu sei de uma frase, que diz: depois do cemitério segue-se o juízo. É um bem antigão, quando eu era criança. E é isso mesmo. E eu não posso, irmão, sair hoje daqui sem pensar nisso. Fazer de conta que é crente não é ser crente em Jesus. Demonstrar sempre essa crise existencial de fé. Resolva isso hoje. Não perca tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Ouça a voz dele bradando aqui ao seu coração. Olhando então para essas verdades, irmãos, bem-aventurados somos os que já ressuscitaram da morte espiritual. Olhando então para que na infinitude deste poder tão grandioso e tão glorioso, os nossos corações então esperançosos devem estar pela vida eterna, pois a vida eterna, ela já está dizendo, ela é eterna, não tem validade. Não é por 100 anos, por 200, não, nós vamos viver eternamente. E a vida eterna, ela pode ser em 2 patamares: a vida eterna com Jesus e a vida eterna longe de Jesus, onde haverá um julgamento, quando o próprio Jesus haverá de ministrar naquele grande dia. E a uma ala ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E na outra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Isto é muito sério, irmãos. São palavras proféticas de Jesus Cristo, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 25. Olhando para isso, irmãos, nós podemos observar, podemos então imaginar até quão maravilhoso e delicioso foi Marta e Maria e Jesus agora receber Lázaro agora ressuscitado. Se fosse nos dias de hoje, né? Tomando aquele cafezinho com pãozinho assado, com aquele queijo gostoso, contando ali como foi, né? O reencontro, a alegria transbordante de receber aquele que estava falecido há 4 dias, agora está ali. Como foi maravilhoso. Nós podemos imaginar isso. Mas quão infinitamente mais prazeroso, irmãos, será sentar não apenas com Marta e Maria, mas com Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles, por toda a existência humana, que serviram a Deus, que morreram servindo ao Senhor, que haverão de ressuscitar naquele último dia, e podemos agora juntos viver com eles eternamente e com Jesus, que morreu e ressuscitou e virá nos buscar. Pense nisso, irmãos. Essa voz que tem bradado no coração de tantos aqui, durante tanto tempo, já há 23 anos aqui neste púlpito. Uma voz que brada no coração dizendo: arrependam-se, creiam em meu nome, no nome de Jesus. Que brada dizendo: eu sou o pão da vida. Que brada dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que já foi ouvido por tantos que irresistivelmente renderam-se a esse chamado, continua bradando hoje aqui. Como será, irmãos, extraordinário Jesus ministrar
aquela ordem para os que morreram já estão aguardando e dizendo: subam daqui. Imagino esta cena. Bendito seja Deus, ainda um pouco mais, e aquele mesmo Jesus que clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora, com a mesma voz e com o mesmo poder falará para todas as sepulturas, a fim de que o seu povo esteja todo unido, junto, louvando a Ele para todo sempre, vivendo para a glória dEle. Deus, irmãos, fez algo bastante precioso. Olhando então para este mundo em que nós vivemos, que Ele mesmo criou, viu que nos destruiríamos e que o mundo se afastava dele. Então Ele nos amou, irmãos. Ele estabeleceu um plano perfeito para nos resgatar. Um plano maravilhoso. Desenhou toda a história perfeita para que nós pudéssemos ser resgatados, ressuscitados espiritualmente para todo sempre. E aí, queridos, dentro deste plano tão maravilhoso, estamos nós aqui. Estamos nós aqui já degustando o já e o ainda não. O já porque já somos dele, ainda não porque ainda não estamos na eternidade. Mas que momentos assim são extremamente valiosos para a nossa caminhada, para as nossas convicções, para a manutenção da nossa comunhão, desfrutando dos sacramentos que foram citados hoje aqui, desfrutando desta presença graciosa do Senhor, de que aos olhos da Escritura Sagrada, olhando por estes óculos do apóstolo Paulo, de forma nenhuma nós haveremos de faltar a esperança de que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. E é esta esperança, irmãos, que nos nutre, é essa esperança que nos alegra o coração, esta é a esperança que nos faz permanecer, é esta esperança que nos faz vivenciar toda a vitalidade que o Senhor tem nos dado, de forma alegre no Senhor. E isto, irmãos, reverbera por todas as nossas ações como cristãos. É olhando para a eternidade que eu vivo o meu hoje aqui. É olhando para aquela linha final, a linha de chegada, a esperança da vida eterna, que vai moldar a intensidade da minha seriedade e comprometimento com o reino do Senhor, com a igreja do Senhor, com a forma que eu cultuo ao Senhor, com as minhas ações no meu WhatsApp, no meu Instagram e no Telegram e tantos outros negócios que tem de redes sociais. É olhando então, irmão, para a vida eterna futura, que vai dizer a intensidade do meu envolvimento com coisas que às vezes tornam-se ídolos na nossa própria vida. É com os olhos nessa eternidade, irmãos, que faz nos conduzir na nossa comunhão com irmãos, a qual deve ser verdadeira, a qual deve ser recheada de amor, de bondade, de irmandade, de acolhimento, de sinceridade. É por não olhar, irmãos, para a eternidade, para esta esperança futura, que muitos estão embaraçados em seus próprios caminhos, e passa um ano, passa dois, passa três, e parece que nada acontece. E eu preciso, irmãos, olhar para esta eventualidade, para esse encontro de Jesus com esta família, com esse olhar cauteloso e cuidadoso acerca das verdades que o Senhor Jesus ele nos apresenta. Eu convido o louvor para vir para cá quando eu finalizo aqui os meus últimos momentos. Assim sendo, irmãos, neste plano perfeito, o Senhor ele adentrou na nossa história. Jesus ele interferiu na nossa história. Jesus
o Deus homem nasceu naquela manjedoura para morrer sobre a cruz em nosso lugar. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Portanto, irmãos, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso está em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Se o Senhor ele bradou no teu coração, meu irmão e minha irmã, nesta noite, não endureça o coração. Renda-se ao Senhor. Eu convido todos nós aqui a nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltar para Cristo, deixar as velhas práticas, nos apresentar diante de Jesus com as nossas mãos limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E isto, irmãos, é um tipo de sermão indigesto, pesado. Ninguém gosta de ouvir sobre a morte. Ninguém gosta de ouvir o que a palavra de Deus diz quanto ao plano estabelecido por Ele para o resgate das nossas vidas. São sermões, irmãos, que estão fugindo dos púlpitos. Mas enquanto eu estiver por aqui, a gente vai pregar sobre isso aqui. Porque é a verdade que o nosso coração precisa ouvir. É a verdade que nos faz crescer e que nos faz repensar a cada dia a nossa caminhada de fé. É esse tipo de sermão, irmãos, que nós precisamos olhar para ele e nos curvar a cada dia em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, por Ele ter nos resgatado e nos ter feitos ressuscitados espiritualmente pelo seu poder, e por isso nos alegrar de forma profunda. E precisamos, irmãos, apresentar os nossos frutos de tudo isso. O novo nascido em Cristo, ele vive agora para a glória dele. Claro, pecado nós iremos cometer até que Jesus venha e sejamos assim glorificados. Mas o novo nascido em Cristo, ressuscitado espiritualmente, aquele que foi saciado a sua sede pela água viva, ele não se conforma em viver a mesmice de que sempre viveu, e o que mudou foi apenas frequentar uma igreja. Não. Ele quer muito mais. Ele quer intimidade com esse Senhor. Ele quer viver prazerosamente para este Senhor, tendo a plena convicção em seu coração de que vive a vontade desse Senhor, que fez tudo por ele, que derramou da sua graça sobre a vida. E esta, irmãos, deve ser a nossa esperança e a nossa expectativa. E que esta graça continue sendo derramada sobre nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça com que possamos compreender claramente as lições tão ricas, constantes, ou presentes neste conteúdo tão maravilhoso sobre a vida de Lázaro, no relacionamento com Jesus, nesse encontro tão maravilhoso. Fiquemos de pé, nós vamos cantar ao Senhor.